Hoje vamos estudar então o quinto selo do Apocalipse. E diz o texto em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 até ao 11: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco do tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Em Mateus 24, versículos 9 e 10, Jesus, referindo-se a esta mesma situação, diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e a matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Em Marcos 13, versículo 9, diz: olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. E diz mais tarde, no versículo 11 até ao 13, quando depois vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Agora veja bem o que está dito a seguir. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Em Lucas 21, versículos 16 e 17, Jesus disse: até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Vemos aqui um quadro trágico para a igreja, para o povo de Deus. São aqueles que, por causa do nome de Jesus, por causa da sua fidelidade, do seu testemunho, se tornam mártires. A palavra mártir significa uma testemunha. Quando nós testemunhamos de Cristo e fazemos com verdade, com sinceridade, nós nunca acolheremos o aplauso de todos. Aliás, serão poucos aqueles que darão ouvidos às nossas palavras nos dias atuais. Estou a falar do chamado mundo livre, onde nós ainda temos liberdade de falar do Evangelho até nas ruas e por outros meios. Nós sabemos que cada vez mais nos países ocidentais esta oposição se torna legalizada, as leis vão cada vez mais cerceando as nossas liberdades de comunicar a palavra de Deus. Ainda há dias eu postava na minha página do Facebook que o grupo dos Gideões são aquele grupo de irmãos pelo mundo fora que distribuem Novos Testamentos nas escolas, nas prisões, nos hospitais, nos hotéis. Certamente você já foi a um hotel e ao abrir a gaveta da mesinha ao lado da cama você encontrou o Novo Testamento dos Gideões. É um trabalho que eu muito prezo, que eu muito amo. Temos irmãos da nossa congregação que fazem parte dessa organização evangélica. Mas até na própria América, de onde surgiu essa organização, há muitos anos atrás, um país que preza pelas liberdades de expressão, de religião e tudo mais, já estão a haver situações em alguns estados em que já os ateus se juntaram e conseguiram mudar as leis, impedindo então que os nossos irmãos gideões possam fazer a habitual distribuição dos Novos Testamentos junto às escolas, hospitais e por aí fora. Portanto, estas liberdades que nós tanto gostamos de usufruir e que às vezes até tomamos por garantidas, elas não vão perdurar. Aliás, eu creio que quanto mais se aproxima a ira de Satanás na grande tribulação,
quanto mais se aproxima esse seu tempo de despejar todo o seu ódio sobre a humanidade, mas acima de tudo sobre o povo de Deus, então ele está fomentando, ele está inspirando as autoridades para cada vez mais impedir que o Evangelho possa ser disseminado abertamente. Isto não é, para muitos, já uma novidade. O crescente número de irmãos e irmãs presos na Coreia do Norte, calcula-se entre 50 a 70 mil. Os nossos irmãos estão presos em campos de trabalho forçados, campos de reeducação, entre aspas, para abandonarem o cristianismo. A intensa perseguição no Irão, mas muito em especial nos dias de hoje, a China, onde cada vez mais templos estão sendo derrubados. As cruzes estão sendo tiradas também dos templos religiosos, católicos e protestantes. Hoje está sendo exigido que as igrejas exaltem ao presidente chinês como tendo sido o grande salvador em questões de Covid-19, ou seja, a salvação, a preservação das pessoas na China tem que ser atribuída agora a esse ditador comunista chinês. E está sendo também já forçado para as igrejas seguirem como que uma nova oração, como um novo credo, uma submissão, uma declaração da autoridade suprema desse líder terrível, ditador. Irmãos, só no ano passado, eu creio que este ano as coisas vão piorar ainda mais, como é óbvio, essa é a tendência que a palavra de Deus já nos vai informando. Só no ano passado, pelo menos 3 mil pessoas morreram por causa da sua fé. São pessoas que foram assassinadas pelo simples facto de serem cristãos. Segundo os relatórios da Open Doors ou Portas Abertas, é uma das organizações mais credíveis e que trabalha com a igreja perseguida pelo mundo fora. Há outras organizações, mas a Open Doors é uma referência mundial. Segundo os últimos relatórios, há 10 países que estão no topo da perseguição. Começa pela Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, a Líbia, o Paquistão, a Eritreia, o Sudão, o Iêmen, o Irão e a Índia também, onde cresce cada vez mais a perseguição aos crentes. Mas este relatório cita ainda outros 40 países onde há muita perseguição e também a restrição às atividades dos cristãos. Muitos destes países são muçulmanos, outros são países comunistas, como o caso da China, como o caso da Venezuela e por aí fora. Se nós formos a ver o número de cristãos hoje, nos dias atuais, que estão a sofrer altos níveis, extremos níveis de perseguição, segundo estes relatórios oficiais, estamos a falar de 260 milhões de cristãos que sofrem já algum tipo de perseguição grande ou até extrema. Esse número é crescente porque no ano anterior falava-se em 245 milhões, portanto, aumento de 15 milhões, mas o número não vai parar de subir, infelizmente. Para além disso, as portas abertas, ou Open Doors, calcula que haja ainda mais uns outros 50 milhões de cristãos que estão a enfrentar outro tipo de perseguição em mais 23 países. Então, citando as palavras destes relatórios atualizados, e passo a citar, a perseguição aos cristãos torna-se mais severa de ano para ano, afetando um crescente número de cristãos ou de crentes pelo mundo fora. A perseguição está a piorar. Mais igrejas estão sendo atacadas com um crescimento impressionante de 500%. Ou seja, 9.488 casos de igrejas atacadas, estão a falar de igrejas, casas de oração, templos, em comparação com os anteriores 1.847, um aumento de 500%. Isto tudo tem muito a ver com a atual onda de perseguição na China. Mas também há um outro tipo de perseguição
que cresce, que é a perseguição digital, muito em especial na China e na Índia, com este reconhecimento, esta nova tecnologia do reconhecimento facial das pessoas e que permite que os cristãos sejam identificados, até caminhando nas ruas, eles são identificados. Há um controle cada vez maior das atividades das pessoas e muito em especial dos cristãos. Ora, nada nos causa espanto porque é mais um sinal daquilo que iria acontecer nos dias anteriores à vinda do Senhor. Esta crescente perseguição religiosa levará a que cada vez mais crentes sejam levados a tribunais, sejam levados às esquadras da polícia, sejam expoliados os seus bens, os seus próprios familiares os vão denunciando e isso pode levar à prisão de muitos, até à morte, mas tudo isso por amor do seu nome. Esta perseguição incide sobre a Igreja de Cristo. Alguns acham porque tem ainda esses resquícios de antissemitismo, que só tem a ver com os judeus, eles é que vão ser perseguidos. Não. Aquilo que Jesus fala aqui é para os judeus salvos e para os gentios salvos, é para a Igreja de Cristo, porque o sofrimento, o martírio, a morte será por causa do seu nome. Não é por serem judeus, como foi o caso do Holocausto. Aí havia uma acusação, uma falsa culpa, era o facto de serem judeus. Mas agora esta nova onda, este genocídio contra os cristãos, que será promovido pelo anticristo, dominado por Satanás, este ódio terrível contra a paixão de Cristo, a sua igreja, o seu povo, levará à morte de muitos, multidões, como nós lemos aqui no Apocalipse. As suas almas estão sendo vistas, ou serão vistas, com a abertura do quinto selo. Serão milhões de mártires. Haverá uma matança generalizada daqueles que são fiéis a Jesus Cristo. E porquê é que diz Jesus que os pais serão traídos pelos seus próprios filhos? Filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Eu penso que uma das razões terá a ver com a marca da besta. Porquê? Porque a marca da besta, que ele irá impor, o anticristo irá impor a toda a humanidade para que haja um controle global de toda a economia, nós abordaremos isso com mais pormenor mais tarde, mas já de uma forma mais leve posso dizer que será uma marca que hoje já é possível tecnologicamente através da implantação do chip. Hoje na Suécia já milhares de pessoas têm o chip implantado na sua mão direita para não terem que manusear o dinheiro, e cada vez mais com estas questões sanitárias, da pandemia, do controle do tráfico de droga, então cada vez mais se fala que o dinheiro físico irá acabar. Então tem que haver uma forma de cada pessoa poder com segurança fazer as suas compras sem ter que usar o dinheiro, sem o temor de ser assaltado ou que haja corrupção também em alguma coisa. Então ele terá esse pequeno chip, uma coisa quase invisível, que permitirá que ele possa comprar e vender. Então, porque é que eu estou a falar acerca disto? Porque diz o texto profético do Apocalipse que quem não tiver aquela marca na sua mão direita ou na sua testa, não poderá comprar nem vender. Tão simples como isso. Você vai à farmácia, você vai ao supermercado, você quer pôr gasolina no seu carro, não pode se não tiver essa marca. O que é que significa? Que vai passar fome. Mas se você é um cristão genuíno e está disposto a perseverar até ao fim, está cheio do Espírito Santo ao ponto de permitir até que lhe tirem todos os seus bens, que lhe tirem até a própria vida, se assim tiver que ser. Mas o problema é quando você é um chefe de família. É quando você tem que sustentar também a sua mulher e os seus filhos. Como é que eles vão reagir? Será que eles vão aceitar que você, pela sua teimosia, não vai aceitar a marca da besta? Por isso,
Não vai haver comida em casa? Já pensou nisto? Porque você responderá por si. Você talvez esteja disposto até a ser um mártir por amor de Cristo. Mas e a sua família? Será que eles vão entender? Por isso que Jesus diz que muitos se irão trair uns aos outros dentro da própria família. Não vão aceitar que uma decisão tomada por um crente vá afetar, vá prejudicar, então eles vão e denunciá-los certamente os tribunais. E então por isso Jesus já nos avisa que de facto até dentro da própria família haverá denúncia, haverá intensa perseguição. Isto, como nós sabemos, é mencionado em Lucas 21 como algo que acontece por causa do nome de Jesus. No versículo 13, Jesus diz também que servirá para testemunho, porque através desses atos de fidelidade ao Senhor por parte da sua igreja, o mundo perceberá o testemunho visível de Cristo na vida dos crentes. Hoje é fácil ser crente. Ainda há dias eu passei numa rua, passei por uma jovem, levava uma t-shirt vestida com uns dizeres muito bonitos da palavra de Deus, mas a sua forma de apresentação, de facto, não condizia muito. Não estou aqui a querer julgar, mas de facto parece que não condizia muito com aquilo que ela queria transmitir naquelas letras, naquelas palavras lá na sua t-shirt. Isso é fácil em muitos países. Andarmos com uma t-shirt, dizer que somos filhos de Deus, somos crentes, Jesus salva, não sei o quê, pôr-nos um lístico nos carros, pomos um peixinho nos carros. Hoje ninguém nos maltrata, por enquanto, em certos países, por causa disso. Então não há nenhum problema, não há risco, digamos. E hoje o Evangelho que muitos apresentam não comporta riscos, não é? Só comporta bênçãos, facilidades. Mas como eu já disse anteriormente, quando a árvore for abanada, tudo isso, toda essa gente que não está firme nas realidades, e elas também incluem o preço a pagar por sermos discípulos de Jesus. Jesus disse que aquele que quiser ser seu discípulo tem que estar sujeito às mesmas coisas a que ele foi sujeito. Nenhum discípulo é maior do que o seu Senhor, do que o seu Mestre. Por isso ele pegou a cruz, nós também temos que pegar a cruz. E a cruz não é necessariamente aquilo que alguns acham que é uma doença, que é uma pessoa que causa problemas na sua vida. Não. A cruz é algo que nós assumimos, é uma condição. Jesus tomou a cruz porque ele quis tomar a cruz. Foi uma opção. Ele não foi um mártir. Ele foi à morte porque ele quis dar a sua vida. Ele disse, eu dou a minha vida porque eu a quero dar, mas eu posso reavê-la. Então, aquele que de facto toma a sua cruz está tomando uma opção que pode levar à própria morte, à renúncia, à traição dos próprios familiares. Não é uma situação confortável em muitas partes do mundo. Então, quando vier de facto esta perseguição, é que se vai ver quem realmente é de Cristo e quem é apenas um simpatizante, um querente, como eu costumo dizer, ou um carente, não é? Um falso crente, um simpatizante, um frequentador de igreja. Tudo isso vai cair. E vamos ter muitas surpresas, certamente, mas tal como no início da igreja, nos primeiros séculos, foi de facto o sangue dos mártires que fez com que a igreja crescesse por todo o Império Romano, como disse o grande historiador Eusébio. Assim também esse sangue dos mártires será a semente da igreja, da verdadeira igreja, nos dias finais. Então, a palavra martírio, como nós já vimos, significa testemunho, e conforme lemos em Apocalipse 6, versículo 9, esses mártires vistos na glória, ou a alma deles, que é vista debaixo do trono do Senhor, tem a ver com o testemunho que eles deram do Cordeiro. Não por serem uma certa denominação, uma certa etnia, uma certa tradição, não, mas foi por causa do testemunho que deram do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo,
o Filho de Deus. O capítulo 7 e versículo 9 do Apocalipse diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E no versículo 14, eu disse-lhe ao anjo: Senhor, quando ele perguntou, quem são estes? Quem são estes? Estes milhões, esta multidão representativa de todas as tribos, raças e línguas, todas as nações, todas as etnias. Quem são eles? E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Portanto, os 3 anos e meio finais da 70ª semana de Daniel trarão, entre outras coisas, uma intensa, generalizada perseguição à Igreja, ao povo de Deus. Isto não se trata da perseguição aos judeus. Volto a dizer. Não se trata de um outro grupo. Alguns querem facilitar as coisas, dizendo: a Igreja já cá não está. Então, quem é esta gente? Afinal, eu pergunto, quantas igrejas é que Cristo tem? Eu creio que ele só tem uma igreja. Eu creio que só há um povo que é constituído daqueles que de todas as tribos, nações, etnias, ouviram o Evangelho e receberam Cristo nas suas vidas, nos seus corações. Esses fazem parte da igreja. Só há uma igreja, não há um segundo povo, não há uma igreja e depois um outro que eles dão diferentes nomes. Isso não existe. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que os apóstolos ensinaram. Não foi isso que a igreja ensinou até o século XIX, até meados do século XIX. Quando surge essa ideia, essa teologia não fundamentada de um arrebatamento súbito, que a igreja vai de repente ser levada e vamos escapar a tudo isso. Onde é que isso está na Bíblia, pelo amor de Deus? Isso é uma forma de nós, infelizmente, adormecermos e pensarmos: Cristo vem buscar qualquer dia, eu posso continuar a viver este meu estilo de vida, vivendo para o meu materialismo, para o meu conforto pessoal. O que importa, eu estou salvo, vou para o céu, Jesus volta em qualquer momento, maravilha. Mas não é nada disso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus diz que por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, por causa do testemunho de Cristo, a fidelidade a Cristo Jesus, por causa do seu nome, haverá uma multidão incontável de mártires, de pessoas que preferem a morte física à morte espiritual. Jesus disse: não temais aqueles que podem matar o corpo, mas também antes aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. São aqueles que não terão amor à sua própria vida por causa de Cristo Jesus, aquele que também, por amor de nós, não temeu a morte, deu a sua vida por nós e a entregou para que nós pudéssemos ser salvos da condenação eterna. Eu peço a todos que meditem bem nestes textos. Eu sei que este vídeo vai causar muitas reações. Eu vou aprofundar ainda mais o assunto. Isto vai mexer com muitas tradições que estão enraizadas. Eu também, quando me converti, acreditava dessa forma, mas pelo estudo sério, e digo uma coisa, o estudo sério, o único, das Sagradas Escrituras. Deixe de lado todos os livros, os alínceis, os deixados para trás, os filmes, deixe de fora tudo isso, todas essas imaginações, todas essas, que eu me atrevo a dizer, fantasias convenientes, que convém a tantos, até a mim me convém.
Mas quando nós vamos diretamente à palavra, vamos estudar Daniel, vamos estudar as profecias do Senhor Jesus Cristo no sermão profético, vamos estudar também Apocalipse 6, 7, 13 e por aí fora, nós vamos ver que de facto os santos de Deus, os eleitos, o povo de Deus será entregue com a permissão do Senhor às mãos do Anticristo, que não terá dó. O foco do seu ódio será concentrado, claro, sobre o povo judeu, acima de tudo sobre o remanescente de Israel, como vamos estudar na próxima gravação, mas também sobre a descendência da mulher, aqueles que seguem a Jesus Cristo. Que Deus nos dê consciência dos dias que estamos a viver. Que o Espírito Santo prepare os nossos corações para dias piores que aí virão. Eu volto a dizer, não pense que o mundo irá ser melhor daqui para a frente. Não pense que os homens serão cada vez mais simpáticos em relação a nós. Ai de nós quando pensarmos que a Igreja vai criar simpatias pelo mundo fora. A verdadeira Igreja vai cada vez mais ser confrontada com a oposição e mais tarde com a perseguição e depois até o martírio. É essa a condição que Jesus refere nos seus sermões proféticos. É disso que o apóstolo Paulo nos fala. É disso que o apóstolo João também nos fala. É disso que já há mais de 2500 anos o profeta Daniel também nos informava. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos conforte, que Deus nos dê vigor espiritual, que Ele nos encha do seu Santo Espírito para podermos ficar firmes na hora da prova, na hora final. Que Deus nos abençoe.